Boa noite, estamos aqui esperando para começar mais um Beacon Talk. Esperando o Thiago entrar, espero que todos vocês curtam. Estamos aqui no nosso Beacon Talks, esperando mais uma edição aí dessa conversa que hoje será com os adolescentes. Estamos esperando aqui o Thiago entrar. Mais um minutinho e a gente já começa o nosso papo. Boa noite, Boa Thiago. noite! Tudo E bem? Seja aí? Legal estar bem-vindo. aqui. Que Delícia, legal. gostoso estar aqui. Muito bom mesmo. Muito Eu bom. queria só me apresentar aqui, Thiago, para os nossos, participantes aí. Sou diretora da Beacon, meu nome é Luciana. Hoje aqui a gente está aqui com uma edição especial do Beacon Talks. Nossa conversa será com os adolescentes também. E com você que é pai de adolescente, que vai ser pai de adolescente, né? Porque esse dia chega para todo mundo. Como vocês sabem, nosso papo é semanal, é uma iniciativa da Beacon School para estimular conversas construtivas com pais, educadores e jovens. Eles acontecem sempre às quartas-feiras aqui no Instagram da Beacon, às 19h30. Hoje o Thiago vai conversar um pouco sobre competências e carreira. Vamos falar do futuro em meio a tantas mudanças. Thiago é psicólogo, clínico, professor universitário escolar nas aulas de psicologia e pedagogia, orientador de carreira e palestrante. É especialista em comportamento de crianças e adolescentes. Não é isso, Thiago? É isso, é isso. Bom, só para contar aí para o nosso público, vocês podem enviar perguntas durante a live e para quem quiser rever depois o vídeo vai ficar no Stories da Beacon aí por 24 horas. Então, vamos lá, Thiago? Vamos ao Bora que lá! interessa, né? Muito legal. Queria dar boas-vindas a todos também. É muito gostoso poder entender esse momento tão difícil como um momento de troca, né? E eu acho que quem está com filhos em casa nessa situação pandemia, quarentena, também mantém todas as questões que envolvem o que vem depois disso, porque o mundo não para, não Não vai para. parar. É, Então, acho que é fundamental a gente também trazer temas como o que a gente vai trazer hoje. Obrigado pelo convite. Espero nessa é, 1 hora juntos aqui poder acrescentar. ótimo. E eu acho que nesses últimos meses, né, Thiago, a gente só fala de coronavírus e pandemia, e o Uhum, assunto só tem sido esse. Mas como uhum. você mesmo falou, o mundo não parou, né, e o futuro está aí. Então vamos Exato. aproveitar e falar um pouquinho desse futuro, né? Essa é a ideia. E como o mundo está mudando muito, principalmente nesses últimos meses, vimos uma aceleração enorme da tecnologia e da mudança nas relações. De um modo geral, Thiago, o que você acha? Quais são as competências que vão ser exigidas para os profissionais do futuro? Então, interessante, porque a verdade é que essa quarentena e a pandemia, elas vieram para que muito do que já era fosse antecipado. Então, por exemplo, a tecnologia está fazendo muito o seu papel. O que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, mas toda a parte de automação das empresas, a questão de todos os funcionários trabalhando em home office, tendo que fazer isso acontecer, entre tantas outras situações que a gente vê, tem feito do TI, né, da tecnologia da informação, trabalhar muito e antecipar muito o que a gente imaginava que ia ser para amanhã acontecendo hoje. Isso não é diferente com as competências. Então, muito do que a gente pode entender como competências fundamentais para o mundo a partir de agora, elas já seriam, elas só foram antecipadas. Tá? Claro. E aí é bacana você me perguntar sobre isso, porque é uma das principais dúvidas que os jovens carregam no processo de escolha e que dificultam muito a vida dos pais. Resiliência, principal palavra de ordem do momento, porque, Exato. convenhamos, estão nos exigindo muito a capacidade de lidar com a diversidade, de reorganizar, de ressignificar. Então, a resiliência é necessária e ponto final. Proatividade. Então, depois a gente pode até falar um pouquinho melhor sobre o que cada uma dessas significa, mas a proatividade é fundamental para qualquer indivíduo e agora nem se fale. Por exemplo, alguém que neste momento tem uma super formação, tem currículo, tá, estudou na melhor universidade, tem experiência, mas
demorou ou ainda demora para tomar atitudes diante da profissão, vai perder o barco, vai perder o embalo. Então, se antecipar, fazer mais do que te pedem, proatividade, é fundamental para hoje e para o futuro. Inteligência emocional, né? Então, a inteligência Exato. emocional é condição, e a gente pode até pensar um pouquinho como que a gente desenvolve isso num filho e tudo mais, vamos juntos elaborar Exato. Acho que essa essa ideia, não é uma é? questão chave, né? Como a gente Vou falar um consegue pouquinho de ajudá-los. todas. Exato, Isso, eu vamos vou falar um lá. pouquinho de todas, aí você me diz qual que de repente a gente pode falar um pouquinho melhor. Mas inteligência emocional, então, acho que é uma delas. Capacidade de comunicação, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa desenvolver uma boa comunicação. Quando eu falo comunicação, não estou falando só do meio da comunicação, né? Mas a forma, o como atingir o outro, seja numa relação de trabalho direta entre dois colaboradores, seja com seu cliente, seja com o consumidor, assim por diante. E criatividade, né? Palavrinha que às vezes assusta um pouco, porque parece que dá uma sensação de que criatividade ou você tem ou você não tem, mas não é verdade. Criatividade é possível ser criada, é possível ser desenvolvida. Tá aí uma série de teóricos, livros e cursos para isso, tá? Então, Uhum. resiliência, proatividade, inteligência emocional, capacidade de comunicação e criatividade, para mim, poderia citar centenas. Estou citando aquela que, para mim, hoje, mais fará diferença para o jovem no futuro, para todos nós, aqui citando os adolescentes, claro. E eu acho que esse jovem, né, está entrando num mercado de trabalho que ele ainda não conhece, né? Se nós pensarmos assim, há 20 anos atrás, a grande parte dos empregos ainda não tinham sido criados, os empregos de hoje, né? E Uhum, para isso e prova disso é que muitas dessas ofertas de emprego não existiam há 20 anos atrás, né? uhum. Então, como a gente desenvolve essas competências para um futuro que a gente não sabe o que quer? Quais vão ser essas carreiras aí no futuro, né? Essa é uma dúvida clássica e eu respondo muito ela para os adolescentes que estão fazendo o processo de orientação de carreira, mas para os pais também. E aí, ela é uma dúvida que, primeiro, exemplifica o momento que a gente vive de ler muito título e pouco conteúdo. Eu explico. Uhum, É super comum a gente ver matérias, reportagens no Instagram, Facebook, na internet de forma geral, dizendo assim: daqui 30 anos, 80% das profissões que a gente conhece hoje não existirão mais. Daqui 10 anos teremos profissões que hoje ainda não existem. A gente vê o título e fica nele. Mas se a gente se aprofundar, você vai perceber que 99% dessas reportagens, dessas pesquisas, estão, primeiro, falando de não profissões, mas sim ocupações. Qual a diferença? Profissão é no que eu me formei. Sou Tiago, psicólogo. uhum, Ocupação é o que eu faço disso. Eu posso ser psicólogo uhum, clínico, hospitalar, uhum. organizacional. Certo? Beleza. Dentro desta ideia, se eu entender que o que vai mudar são as ocupações de forma muito drástica, eu já me Uhum. tranquilizo um pouco. Porque, veja, você vai deixar provavelmente de ter motorista, porque os carros serão autônomos. Você vai deixar de ter caixa de supermercado, porque os supermercados terão autonomia. E assim por diante. Tudo isso são ocupações, Uhum. mas não necessariamente extinção de profissões. E as novas que surgirão, elas serão apresentadas de acordo com o tempo do jovem, da escolha dele. Quer ver? O jovem que está escolhendo hoje uma profissão. Vamos imaginar que hoje tem um adolescente lá, com seus 17 anos de idade, escolhendo uma profissão no terceiro ano do médio. Hoje, existe tal profissão que ainda não existe? Não. Então ele vai É, fazer a escolha com o que existe. claro. Thiago, mas daqui 10 anos vai existir. Bom, então daqui 10 anos ele pode se haver com essa nova existência e aí fazer uso dela ou não. Eu, Uhum. Thiago, sou um exemplo. Quando eu me formei, era proibido atender online. O Conselho Regional de Psicologia não permitia É. atendimento online. No ano passado, um grupo chamado Fala Freud, é um grupo que eu brinco, se eles me ouvirem falar, eles me matam. Eu chamo de Uber da psicologia. É. Olha que interessante, você entra na internet, você tem ali uma gama de profissionais para escolher, você marca um horário online, você é atendido naquele horário, paga para a plataforma paga para o psicólogo, não parece Uber? Claro.
E É quando eu me impressionante, formei, assim. não podia nem atender online. Hoje você tem uma plataforma. Ah, e É. eu deveria pensar nisso lá? Não, nem existia. Mas agora que existe, eu Exato. posso fazer uso, não posso? Eu Ou não posso seja, fazer parte do Fala Freud? e você pode, hoje em dia, você teve, e todas as pessoas, né, tiveram que se adaptar numa velocidade tão grande a essa mudança que a gente está passando, né, que Uhum. ir online passou a ser um pré-requisito para todo mundo até continuar vivo nos seus trabalhos, né? E aí E, vai ser assim com as profissões. O direito vai mudar muito, mas quando ele mudar, ele muda em movimento. Então, o aluno que estiver claro, fazendo direito, estudando direito, ele muda com o movimento do direito. Tiago, mas vai existir menos espaço. A gente vai ter menos empregabilidade para o profissional de direito. Para todos. A área de TI também vai ter menos, porque ela é automação. Então, cada vez tem uhum, menos espaço. O que eu tenho que fazer? Ser bom. Então eu preciso escolher alguma coisa que eu acho que eu vou ser bom, sabendo que eu vou ser bom, estudar muito, me dedicar muito para ser bom, porque a única chance que eu tenho de ter mercado de trabalho é sendo muito bom. E a única chance de eu ser muito bom é fazer aquilo que eu me sinto confiante, que eu me identifique e tudo mais. Aí pega todas essas competências que eu falei que vão ser necessárias, coloca nesse pacote é, e você vai se angustiar menos com as mudanças que virão, porque você vai lidar com elas com acontecendo. Não naturalidade. sei se eu fui claro. Foi. E eu estou aqui passando uma pergunta, Thiago, para o que veio aí dos nossos espectadores aí. Como a gente Uhum. desenvolve essas competências que você citou nos jovens? Show. Vamos lá, eu vou começar pelo papel dos pais, porque tem Uhum, muitos pais ouvindo a gente agora. Eu acho que os pais são fundamentais em boa parte delas. Então, por exemplo, né, quando a gente fala da inteligência emocional, em casa é o primeiro grande foco de desenvolvimento dessa inteligência emocional. uhum, Começa de bebê, porque para que eu possa lidar com a minha emoção, eu preciso ser autorizado a vivê-la. O que eu quero dizer com isso, papai e mamãe que me ouve? Uma uhum. criança que é negada a se frustrar, uma criança que é negada a sentir raiva, sentir medo, sentir angústia, como é que ela aprende a lidar com essas emoções? Então, a primeira maneira que eu tenho de ter inteligência emocional é ter pais que me permitam viver as minhas emoções também negativas e não só as positivas. Eu gosto de Uhum. usar como exemplo a questão da felicidade. Nos últimos 20, 30 anos, nós construímos um desejo de sermos felizes e, para isso, fazer escolhas. Pensa bem, vou chutar mais longe. Há 40 anos, ninguém ficava pensando muito em fazer escolha, porque a vida era meio impositiva. Você não tinha Uhum. carreira de orientação profissional, por exemplo. O que você fazia, tinham poucas escolhas, a mulher pouco podia ir para o mercado de trabalho, o homem trabalhava no negócio da família e vida que seguia. A gente começou a fazer escolha e decidir ser feliz, acho ótimo, mas confundiu felicidade com negação de emoção negativa. Falo muito isso nas minhas palestras. O que eu quero dizer com isso? E aí você, Conta um jovem pouco que me aí ouve, que você. Uhum. o que acontece? O jovem que me ouve agora pode entender isso também. Então é assim, para ser feliz eu não posso ter medo. Para ser feliz eu não posso ter raiva. Para ser feliz eu não posso ter angústia. Para ser feliz eu não posso um monte de coisa negativa. E eu não percebo que é impossível negar tudo isso. Então o que eu começo a me frustrar, começo a me angustiar. Meu filho nasce e eu falo, eu não consegui, mas meu filho vai ser feliz, completo, pleno. Então eu vou ajudar ele. Então toda vez que ele está com medo, que ele está com raiva, que ele está com angústia, que ele está frustrado, eu vou ter a tendência de negar isso para ele. Eu vou dar um exemplo atual, Uhum. de É. agora, de agora. Tem família que porque o filho não pode fazer a festinha de aniversário, está escondendo do filho que chegou o aniversário dele. Criança Nossa. pequena, não tem uma noção, ela não tem noção. Uhum. Então, Exato. o filho faz de conta que não passou o aniversário ainda. Porque daí é o seguinte, quando voltar, quando puder, a gente fala, olha, seu aniversário chegou, vamos fazer a festa. Olha que loucura isso. O desejo desse pai e dessa mãe que toma essa decisão de aplacar a angústia de frustração do filho é tão grande que ele não aproveita esse momento para educar. Porque o filho tem que entender que às vezes a frustração faz parte, que a resiliência, aí vou para a segunda competência da história, é muito bem-vinda nessa hora. Então, eu não posso ter o aniversário que eu gostaria, mas eu posso ter um aniversário. E ele E pode aí ser vai muito entrar interessante. até, vou colocar a criatividade, que é uma outra característica que você colocou. Vamos aproveitar agora, né, de Você já fora se e antecipou. colocar. É Exato. isso. Você sabe que uma menina da minha filha, os pais combinaram e ela foi de carro, fazendo visita de carro na casa dos amigos.
E aí cantava parabéns do carro da garagem, entregava o presente da janela, tal. Virou uma curtição. Então, Exato. não foi a festa que imaginava, mas a capacidade de lidar com a diversidade, resiliência, trouxe uma criatividade importante para esse momento. Então, Legal. se você quer criar tudo isso no seu filho, né? Você quer ajudá-lo, começa por você estar atento ao quanto você permite que ele crie. E aí a gente vai para a proatividade. Uma criança, um adolescente que não é permitido a ele tomar decisões, ter autonomia, como ele será proativo? Eles não decidem nada hoje. Você já notou? O pai é que pede Uber, o pai é que faz a inscrição não sei aonde, o pai é que decide com quem vai, para onde vai. E essas crianças hoje, elas não têm um momento sozinhas para tomar decisão, para se virar. Não tem, Exato. eles estão o tempo inteiro sendo observados. O pior, naquilo que não deveriam, aí os pais deixam. Aí deixa ir na balada, deixa beber, deixa dormir na casa da namorada do namorado e tal. Pô, mas aí não é mais o momento. O momento é você desenvolver isso no dia a dia, naquilo que envolve a dinâmica da vida dele. Então, proatividade, a capacidade de se antecipar a alguma coisa, requer autonomia. E a autonomia, pai e mãe precisa dar para isso. Claro. Segredo. A autonomia precisa também ser lidada com consequência. Pais, às vezes, dão autonomia e deixam lidar com a consequência. Então, é Sim. muito importante também que o pai, que deu autonomia, deixar o filho lidar com consequência. Exemplo muito básico. Filho, você, na quarentena, é quem põe a roupa suja no cesto de roupa suja para lavar. Eu não estou com funcionário aqui em casa para ajudar. Se você não colocar a roupa suja para lavar, vai ficar sem lavar. O filho não põe. E o pai faz o quê? A mãe faz o quê? Vai lá e reclamando, dando bronca, pega e põe. Não teve consequência. Você deu uma Uhum. autonomia para o seu filho e ele não teve consequências de fazer mau uso dela. Qual seria a consequência? Ele ficar com a toalha fedida de mofo até semana que vem. Ele não ter É. cueca limpa na gaveta dele. Então, toda autonomia precisa permitir que o filho lide com a consequência de uma má escolha que fez. Não sei se eu Exato. consegui falar de todas. Não, e eu acho que essa consequência também vem das suas, como você está dizendo, vem das suas escolhas, né? A Bica, dentro do currículo dela, tem aulas no qual o aluno escolhe a sua optativa, a sua eletiva. E essa escolha ele tem que assumir durante o semestre inteiro, né? Por isso que, para fazer uma boa escolha, ele tem que ir lá, pesquisar, entender, porque senão ele vai continuar naquela eletiva durante o semestre inteiro até ter uma chance de mudar. Né? E Perfeito. escolher profissão não é diferente, né? Porque você se prepara para o vestibular, você se prepara para aquela prova. E aí eu vou fazer duas perguntas, né? Uma de uma participante nossa, uma adolescente, Kailane, que diz que gosta muito de matemática, mas quer cursar direito e exercer a profissão de juíza. E ela pergunta: é ruim? Né? E eu vou emendar com isso porque eu acho que é uma fase de muita ansiedade, né? Eu tenho duas adolescentes em casa, uma nessa fase pré-vestibular, e a ansiedade dela e das amigas é enorme, porque toda a fase onde eles precisavam do apoio da escola, eles estão aí, né? No meio da pandemia, essa ansiedade já aumenta e eles, numa fase onde eles já lidam como adolescentes com tantas dúvidas e nessa fase da escolha da profissão, né? E aí eu te pergunto como pai, como mãe, né? Como a gente faz para ajudar nossos filhos a passarem por esse período com mais segurança e tranquilidade Show. nessas Quem é a aluna? escolhas? Qual é o nome da aluna que fez a pergunta, perdão? Chama Kailane. Kailane, vamos lá. Olha só, se ouve perguntando e você tem a resposta. O fato de você gostar de matemática é um indicativo, mas o determinante é o que você quer ser como profissional e como projeto de vida que você tem. Então, você pode gostar de um monte de coisa na sua vida. Eu, Thiago, adoro cozinhar. Por exemplo, nessa situação de pandemia, quem está cozinhando em casa sou eu. Eu gosto, eu sei, eu quero, eu faço. Mas isso não significa que eu deva fazer gastronomia como profissão. Poderia ser um indicativo, mas não é regra. Então, no seu caso, você gosta de matemática, mas você quer ser juíza. Show de bola, ruim nada nisso. Boa notícia, você vai usar matemática na sua área dentro do direito. Primeiro, que você vai estudar estatística. Segundo, porque o direito tem muito
de lógica, de estratégia, de pensamento sobre possibilidades. É um jogo de xadrez e que envolve matemática, então o pensamento também pode te ajudar, esse pensamento matemático. Não só, claro, mas pode te ajudar. Bom, sobre a ansiedade dos pais, né, e sobre essas perguntas que a gente recebe. Eu diria o seguinte, os pais precisam ter algumas coisas em mente para poder ajudar os filhos. Ou, no mínimo, não atrapalhar. Agora é a hora que os jovens adoram. Olha, o filho que está ouvindo agora do lado do pai, ele vai olhar para o pai e falar assim, falei? Não falei? Olha lá, ouve ele, ouve ele. Vamos lá, vou ajudar vocês, rapaziada, a me ouvir. Seguinte, ó, primeira coisa, pais, cuide dos mitos que vocês carregam. Primeiro mito, profissão que dá ou não dinheiro. Você sabe que na área da orientação profissional, a gente brinca com a Santíssima Trindade das profissões, sabia? A Santíssima Trindade das profissões funciona da seguinte forma. A gente sabe, né, que na religião católica, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e numa igreja, numa missa, você falaria amém, que significa eu valido isso. Então, quando o padre fala Pai, Filho, Espírito Santo, você fala amém, que é tipo, eu valido, eu acredito. Uhum. Seu filho chega em casa hoje, ele assistiu uma live comigo de manhã lá na escola dele, aí ele chegou falando, pai, mãe, o Thiago me ajudou muito hoje a escolher uma profissão, eu não tenho certeza ainda do que vai ser, eu estou em dúvida, mas eu acho que vai ser ou direito, ou engenharia, ou medicina. O pai e a mãe viram e falam assim, filho, papai e a mamãe te apoiam nas suas escolhas. Papai e a mamãe querem que você seja feliz. Amém, meu filho. Mesma situação, o filho chega em casa e fala assim, papai, mamãe, Thiago me ajudou muito hoje. Eu não sei ainda o que vai ser, estou meio na dúvida, mas talvez seja ou gastronomia, ou hotelaria, ou moda. O pai vira pro filho e fala assim, como é que é? Quem é Thiago? Mas você ouviu onde esse cara? Você tá louco? Que moda? Você gosta de comprar roupa de marca, moleque. Ah, gastronomia. Nunca fritou um ovo nessa casa, quer fazer comida onde se trabalhar com isso? Você é doido? Então a gente chama da Santíssima Trindade medicina, engenharia e direito. Porque são as três profissões que se o filho fala, o pai fala, beleza, amém. Mas cuidado, pai, porque você pode estar diante, o filho também, do mito da profissão que dá dinheiro. Porque cada vez mais isso não existe. Existe o profissional que ganha dinheiro. E este profissional tem as competências que a gente citou, é muito bom no que faz e está atento ao fato de que o mundo cada vez tem menos espaço e tem espaço quem é bom. É isso. Ah, e a empregabilidade, Thiago? Medicina tem mais empregabilidade do que X. Empregabilidade é um número, faz sentido. Mas e seu filho só está enquadrado nesta empregabilidade se ele tiver competência para ela? Eu, Thiago, psicólogo, até antes da pandemia, pelo menos, agora talvez mude um pouco de figura. Mas antes da pandemia, o psicólogo tem menos empregabilidade do que o engenheiro. É verdade. Mas eu, Thiago, na escola, 2 mais 2 de vez em quando era 4. De vez em quando 2 mais 2 era 4. Até hoje 2 mais 2 de vez em quando é 4. Se eu vou fazer engenharia, porque tem mais empregabilidade, essa empregabilidade não é para mim. Eu tenho muito mais empregabilidade como um psicólogo competente que eu sou capaz de ser, do que como um engenheiro incompetente que eu também sou capaz de ser. Você entendeu? Então, primeira coisa, mitos. O primeiro deles, profissão que dá dinheiro. A segundo mito, fazer o que gosta. Esse é um outro enrascada. E aí, adolescente que me ouve agora, você tem que fazer o que gosta, você tem que fazer o que gosta, você tem que fazer o que gosta. Aí você vira para mim e fala assim, Thiago, o que você gosta de fazer? Eu vou falar dormir, comer, namorar, fazer compras, nada, adoro fazer nada. E aí como é que eu escolho uma profissão agora? Então, cuidado, porque nessa fase da vida, principalmente, é muito difícil saber o que você gosta. O que você tem que pensar é o seguinte, o que você gostaria de fazer mais, conhecer mais, se envolver mais. E isso que você gostaria de se envolver mais, conhecer mais, vai te gerar o interesse para fazer essa profissão. Mas fazer o que gosta é uma construção. A gente não começa na vida fazendo o que gosta. Eu estagiei em clínica psiquiátrica. Eu odiava. Eu fiquei 2 anos numa clínica psiquiátrica, aprendi pra caramba, cresci pra caramba, mas eu não gostava. Mas foi muito importante para estar falando com vocês hoje. Porque quando eu recebo um jovem aqui na clínica que está com dependente químico, foi lá atrás que eu aprendi a lidar com isso nessa clínica.
E a Então, gente tem que cuidado entender que comigo. mesmo no trabalho, no dia a dia, por mais que a gente ame o que faz, a gente não faz sempre o que gosta, não é tudo que a gente gosta. E aí eu Não tenha acho que entra a dúvida. resiliência, né, que é uma das competências que você falou, que a gente não pode dizer, porque a gente não vai acordar todo dia para fazer só o que gosta, né? Exatamente, exatamente. Ó, É. vamos lá, pensa comigo. Fazer o que gosta é também, e não só. Olha a diferença. Eu, Thiago, também faço o que gosto na minha profissão. O que eu estou fazendo aqui eu amo, adoro esse bate-papo, adoro essa troca. Mas e quando a palestra era ao vivo e ela acontecia às 7 da manhã em Campinas? Que eu tinha que acordar às 4:30 da manhã, pegar a estrada, às vezes frio, chovendo, para daí estar lá às 7 da manhã para fazer 1 hora de palestra e voltar no trânsito, entrar em São Paulo no baita trânsito. Então, para fazer 1 hora do que eu gostava, eu fiz várias que eu não gostava. E isso é regra. Todo mundo que faz o que gosta, faz também o que gosta. Isso inclui fazer coisas chatas para fazer o que gosta. Próximo mito. O mito do é para a vida toda. Filho, você tem que fazer uma escolha muito consciente porque é para a sua vida toda. Quem falou? Quem disse que precisa ser assim? Você se reconstrói cada vez mais, a gente se reorganiza, a gente recoloca coisas. Eu, Thiago, já fiz curso de marketing. Sou psicólogo, eu estava lá na SPM fazendo curso de marketing. Porque me agradava, porque fazia sentido para mim naquele momento, eu tinha projetos que iam me ajudar. E eu poderia agora, por exemplo, sei lá, decidir que eu quero trabalhar na área de RH e eu vou fazer um curso de gestão de pessoas. Então, a ideia de ir para a vida toda também não combina mais. É claro que eu não quero que você desista no meio da faculdade, filho. Mas entenda que ao longo da vida você vai reescolher, refazer, reconstruir. É para a vida toda, só assusta, só afasta. Não, e Né? até Imagina. mesmo as profissões elas seguem outros caminhos, né? Com o tempo, com esse futuro que a gente está falando, as profissões vão se transformando também, né? E Já aí trabalhei você dentro de pode escolher escola. outros caminhos. Né? Lógico, Tiago, eu não vou é? parar um minutinho só para dar Vai boas-vindas lá. para aqueles que chegaram agora, reapresentar. A gente está aqui no nosso Beacon Talks hoje, falando do nosso primeiro Beacon Talks voltado ao adolescente, né? Conversando com o Tiago, que é psicólogo clínico, professor universitário e escolar nas áreas de psicologia e pedagogia, orientador de carreira e palestrante, é especialista em comportamento de crianças e adolescentes. E vocês podem continuar mandando as perguntas aí durante a live. Para quem quiser rever depois, o vídeo vai ficar nos stories da Beacon por 24 horas. Tiago, eu recebi mais algumas perguntas aqui da Vai lá. Fabi, mais assim. E eu acho que são duas perguntas que eu vou fazer juntas. Como estimular um adolescente a ser mais proativo? E como preparar esse adolescente nas competências socioemocionais voltadas para o mercado de trabalho? Eu acho que Boa. te dá aí né, um mundo aí para você contar para a gente como que a gente faz. Acho que é o segredo que todo pai quer aí. Então, olha, a proatividade, ela é resultado, ela é parceira, ela caminha junto da condição de um jovem entender que é capaz de. Então, vamos lá. Se eu entendo que eu sou capaz de levantar, ir até a porta e abrir a porta, eu tenho mais chances de querer fazer isso do que se eu achar que eu não vou conseguir abrir a porta. Então, a proatividade começa como base na condição de uma boa autoestima, de trabalhar com o filho a condição das suas competências. E muitos pais vão dizer para mim assim, mas eu sempre fiz isso e meu filho não é proativo. Sim, mas muito cuidado, porque nem sempre a gente está trabalhando da maneira mais correta a autoestima de um filho. A gente costuma trabalhar a autoestima de um filho elogiando, falando tudo que ele é bom, tudo que ele é capaz, tudo que ele é competente. Mas dificilmente percebe que o caminho de trabalhar a autoestima é estimulando naquilo que ele realmente deseja ser competente e bem estimulado. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês entenderem. A minha filha tem 6 anos, ela é extremamente ativa. Ela tem uma coisa do movimento que ela é extremamente voltada para isso. Não é uma agitação ainda. Tô atento, mas não é. É uma atividade. Ela gosta de movimento. Então, se ela chega na casa de alguém, por exemplo, que ela foi para brincar, ela dá de cara com pula-pula. Isso já aconteceu. Eu cheguei com 4, 5 crianças numa casa que eu dei carona, aí tinha um pula-pula. A minha filha é daquela que olha pro pula-pula, olha para mim, olha para dona da casa e fala assim: pode? Se a gente falar pode, ela tá pulando. As outras crianças estão, pode mesmo,
Mas como é que eu faço? Então, minha filha tem um movimento, a ação a favor dela, beleza? Isso traz dificuldades. Porque a minha filha não termina de assistir um filme da Frozen no cinema até o final. Se acabar a pipoca, que é um movimento, né? Comer, ela quer ir embora. Eu posso entrar no lugar de crítica, não posso? Pô, filha, caramba, filha, mas nem o filme, filha. Mas só porque acabou a pipoca, filha? Mas isso não vai ajudá-la a desenvolver a autoestima. O que ajuda ela a desenvolver a autoestima? Filha, hoje fiquei muito feliz, muito satisfeito com você, sabia? Porque você foi educado o suficiente para perguntar se podia, mas foi a primeira a aproveitar a festa. Parabéns! Eu estimulei ela naquilo que ela tem de melhor, ainda que eu me preocupe com isso que ela tem de melhor. Eu acho que essa agitação dela pode trazer dificuldades, porque a hora que ela tiver que assistir aula de física, não dá para fazer em movimento. Mas por enquanto eu posso dizer para ela que legal essa sua necessidade e esse movimento que você tem por causa disso. Entendeu onde eu quero chegar? Então desenvolver a autoestima do filho não é estimulá-lo naquilo que você quer que ele seja bom. É estimulá-lo naquilo que ele é capaz de ser bom. E aí a chance dele ser proativo aumenta. Sem contar o que eu já falei, dar autonomia para isso. Senão, né? Se eu não deixo meu filho levantar e abrir a porta, como é que ele vai se sentir capaz e querendo abrir a porta? E aí, a outra questão é das inteligências socioemocionais. Já citei aqui, vou dar uma revisitada. Para desenvolver inteligência socioemocional, eu preciso que meus pais me permitam viver emoções, incluindo as negativas, e que as consequências delas estejam diretamente relacionadas a mim. Então eu vou desenvolver inteligência emocional e sou capaz de lidar com ela, ainda que ela me traga sofrimento. Isso envolve um leque de possibilidades. Filho bravo, filho descontente, amigo, filho que está bravo, um leque de possibilidades. Acho que o Thiago está aí com algum probleminha na internet. Você está me ouvindo, Thiago? Thiago? Não estou te ouvindo. Só enquanto o Thiago volta aí com a internet. Não estamos te ouvindo. Eu vou. O Thiago, você está mudo. Eu acho que é. Não estamos ouvindo. Está sem som. Eu acho que você tem que tirar seu fone, talvez. Thiago? Tá bom. Vai sair e volta. Ok. Enquanto o Thiago sai, a gente está numa live aqui falando sobre competências, né, desses adolescentes e carreiras, né? No meio de uma fase de muitas dúvidas, a gente recebeu aqui duas perguntas que eu vou chamar depois da Lu e da Luli Gardner, duas alunas da Beacon, né? E um minutinho aqui, o Thiago já vai estar de novo. A Beacon está fazendo esse Beacon Talks todas as quartas-feiras, com esse nosso primeiro Beacon Talks. Vamos ver. Chamando o Thiago de novo. Nosso primeiro Beacon Talks voltado para os adolescentes, né, onde a gente está falando sobre competências e carreiras. Voltei. Aí, que bom, Thiago, que você voltou de novo. Muito bem. Que bom. Muito bom. Só vamos retomar então, um pouquinho sobre... Vocês me ouviram até onde? Só para eu saber. Eu acho que é a hora que você começou a falar das competências socioemocionais voltadas aí para o mercado de trabalho. Legal. Então, essas competências socioemocionais começam, então, na condição em casa dos pais permitirem, e depois ela migra para situações que envolvem a vida de maneira geral, conforme ele vai crescendo, o filho vai crescendo. Então, quando o pai permite, por exemplo, que o filho lide com as consequências de uma conduta errada na escola, e a escola impõe uma sanção e o pai valida a escola, né? Uhum. Quando o pai entende que esse filho precisa ser também valorizado nas suas condições de competências, como a gente falou sobre a proatividade. A verdade
é que durante muito tempo não foi preciso falar sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais porque elas eram naturais. Nós começamos a falar sobre isso quando nós, família, começamos a interferir nesse desenvolvimento. E como é que a gente interferiu? Quando, na busca pela felicidade, começou a impedir que filhos vivessem emoções negativas. Essa é a regra. Até 20 anos, 10 anos, ninguém falava do desenvolvimento socioemocional dentro de escola, porque não precisava, o filho aprendia em casa. Aquele filho que o pai virava para ele e falava assim, ó, seguinte, cara, não vai ter o que você quer agora, você vai ter que esperar, você vai ter que crescer para ter. Olha que legal isso. Quando o pai começa a dar para o filho aquilo que ele não teve, quando o pai começa a entregar de mão beijada para o filho ser feliz, quando o pai não permite o filho uma série de emoções negativas, ele interfere no desenvolvimento socioemocional e a gente tem que trabalhar isso na escola, com o psicólogo, lá na frente de outras formas. Então, de uma maneira muito resumida aqui, se vocês me permitem, é só não atrapalhar papai e mamãe, já ajuda muito. Exato. Eu acho que é deixar eles viverem essas emoções e deixar sofrer aí, né, um pouquinho, ter a tristeza, aceitar a dor, né, e aí com isso eles vão crescer e saber fazer melhores escolhas. Eu estou recebendo aqui várias perguntas de adolescentes, estou achando muito legal, falando sobre profissão e carreira. E duas alunas da Beacon, uma Lu Chamas e a Luli, e outra a Luli. E eu, né, nessa fase que a Beacon está abrindo o ensino médio, em 2021 a gente abre o nosso primeiro ano de ensino médio, a gente desenvolveu um programa de orientação para esses alunos, na escolha tanto do curso quanto da universidade que eles escolherem, no Brasil ou no exterior. E esse programa vai ser implantado junto com a abertura aí do ensino médio, né? E aí eu te pergunto, que eu acho que são duas perguntas das meninas, né? O que é essencial para esse adolescente conseguir encontrar a sua vocação e se preparar para o futuro, para a universidade, né? Elas perguntam assim, então quer dizer que sempre considerando todas as profissões, vai ter coisa que eu não gosto, tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Como a gente ajuda eles a escolherem aí essa profissão? Então, ó, seguinte, você aí que me ouve, jovens que me ouvem e tal, muito cuidado, porque existe hoje uma coisa que vende muito, é muito gostosa de ser ouvida, então ela vende, que é a ideia de que você precisa fazer o que ama para não ter que trabalhar, que você precisa ter um propósito que é para nunca sentir que trabalha, tal. Isso é muito bonito, mas na prática não é bem assim que acontece. O propósito precisa existir, ele é necessário, mas se você não souber que isso faz parte também da dor, da frustração, do medo, da raiva, do cansaço, né? Você provavelmente vai ter muita dificuldade de escolher sua profissão. Porque, ó, pega eu, Thiago, de novo. Eu não tenho... É bom me usar, porque assim fica bem real, né? Claro. A primeira aula... É verdade que eu vou te falar. Eu conto isso na palestra para os alunos. É real isso. A primeira aula de psicologia que eu tive, a primeira aula, faculdade e tal, primeira aula, entra uma professora, ela tá cheia de livros, séria. Você que escolheu psicologia, olha para ela e fala assim, Freud, isso aí vai falar de Freud, hoje eu vou aprender psicanálise. Cara de Freud isso aí. Você sabe do que ela era professora? Estatística. A minha primeira aula, um psicólogo escolheu psicologia, porque 2 mais 2 de vez em quando é igual a 4, e a primeira aula é estatística. A vontade que você tem de levantar e ir embora. Teve uma hora que eu achei que era trote dos mais velhos. Eu falei, é trote, não é possível. Eu tive 1 ano de estatística, e densa, porque psicologia tem muita estatística. Teste envolve estatística, pesquisa envolve estatística, então a gente tem muita estatística, né? Mas isso significa que eu estava errado na minha escolha? Nem de longe. Eu tive um monte de outras matérias que eu curti, e parte delas a ponto de eu querer ser o profissional daquela área. Eu não gostava de psicologia hospitalar, mas eu gostava de psicologia escolar. Vai ser assim na profissão de todo mundo. Então, entenda isso primeiro, jovens. 2. Para você fazer uma boa escolha, você precisa primeiro se conhecer, depois conhecer as profissões. Vocês não fazem isso, vocês têm preguiça, eu sei que vocês têm preguiça. Vocês têm o YouTube, o Google na mão de vocês. Vocês estão agora, ó, me ouvindo com o aparelhinho na mão, que vocês podem digitar e descobrir o que vocês quiserem sobre qualquer profissão. Vocês dão uma aula para mim em meia hora, se vocês quiserem. É só entrar lá e digitar assim, ó, oi Google, diz uma coisa para mim, o que faz fulano? Para que serve tal profissão? Quais são as profissões do futuro? Quem é o profissional que se dá bem?
você vai descobrir um mundo de possibilidade de pesquisa. E só pesquisando você já descobre se é para você. Porque se você quiser ler mais, pesquisar mais, se envolver mais, então é porque você está no caminho certo da sua escolha. E como que você faz para se conhecer? Aí é mais difícil. Um bom caminho é pensar, faz uma lista, 2 colunas. O que você não gosta em você? O que você mudaria? O que são características que você não acha que são legais? Que você podia ter nascido diferente, você pensa. E na outra coluna, você pensar, o que você é bom? O que você manda bem? Pode ser até assim, eu sou bom em dormir, eu sou bom em relaxar, sou bom em jogar videogame. Tá liberado, você faz a lista que você quiser. E olhando para essa lista, você tira arvorezinhas de cada uma delas. Então, assim, eu sou bom em dormir. Isso significa que eu sou uma pessoa tranquila, que eu não sou muito ansioso. Eu sou bom em jogar videogame, significa que eu tenho foco, que eu tenho... E aí você brinca com isso, você vai ter um movimento de se conhecer. E o outro jeito é perguntando para as pessoas que te conhecem, né? Fala com amigos, com pai, com mãe, namorado, namorada, professor, que te conhecem para te dar dicas sobre você, tá? Poderia falar 3 horas sobre isso. Estou tentando resumir o máximo possível no que te ajuda a fazer uma escolha. De forma prática. Isso para eles é muito legal. Forma prática. É isso. Então conheça as profissões e se conheça. Conhecer as profissões não tem desculpa. É a coisa mais fácil do planeta. YouTube, gente. Tem vários youtubers que fazem aulas sobre as determinadas profissões. Você vai ter horas de vídeo para conhecer as profissões. Demorou. É isso aí. O que mais? Eu tenho uma pergunta de uma outra adolescente, a Kika Freitas aqui. Ela, pelo visto, está nessa fase do vestibular, último ano aí do colégio, nessa ansiedade toda, e ela pergunta, como lidar com a pressão dos vestibulares? Como lidar com a pressão do vestibular? Então, é o seguinte, ó, esse é difícil, porque a primeira coisa que um jovem tenta, ou que os pais tentam pelos jovens, é ou negar a pressão, ou fazer de conta que ela não existe, ou tentar minimizar. Não é o caminho. Então vamos lá. Vestibular causa pressão. Ponto. Aceita que dói menos. A pergunta tem que ser, diante desta pressão, o que eu faço? Porque pressão eu vou ter. E alguns jovens, você sabe que teve uma ocasião que eu estava com, sei lá, eram quase 2.000 pessoas, era no interior de São Paulo, e foram um grupo de escolas que se reuniu, e você imagina que eles pegaram uma quadra de esportes de um clube do interior, e tinha um mar de gente, assim, ó, 2.000 pessoas, com os filhos e os pais juntos, eu falando sobre carreira. No final, abriu para perguntas, olha a loucura. E um jovem corajoso, no meio de 2.000 pessoas, levantou e falou assim, Thiago, eu queria te perguntar, você não acha que estão cobrando demais da gente? É muita exigência. Na nossa idade, a gente já tem que escolher uma profissão? Ó, trucou, hein? Checkmate pra mim. Exato. Aí eu falei pra ele, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço sua família, mas é muito provável que seus bisavós tenham vivido numa baita de uma recessão ou pós-recessão. Talvez eles tenham até vindo de um pós-guerra. Os seus pais foram criados dentro de uma... Seus avós foram criados dentro de uma condição de pais que vieram de uma pós-guerra ou até mesmo de uma guerra com restrição, com exigência. E aí os seus avós criaram seus pais tendo que criar para a vida. Seus pais tiveram que ir para o mundo muito mais cedo que você. O que significa que em todas as gerações, jovens foram muito cobrados. Isso não é privilégio seu. Jovem sempre foi muito cobrado. O jovem é quem transforma, é quem movimenta. Jovem sempre foi muito cobrado. Agora eu não estou querendo botar jovem para trabalhar porque ele não é grupo de risco. Então, jovem sempre foi muito cobrado. Ponto. Significa que você agora é cobrado com fazer a escolha da profissão em vestibular. Vamos lá? E aí o que eu faço com isso? Não tem muito segredo. Só é difícil, é verdade. Se prepare. Então, tá com medo de alguma coisa? Se prepara para essa alguma coisa. Se eu tô com medo de um leão entrar aqui na minha sala agora e me engolir, eu me preparo fazendo curso de tiro, comprando uma espingarda, fechando bem a porta, fazendo um curso de corrida para correr bem. Eu tô com medo de um leão entrar aqui, eu me preparo para esse leão. Então eu tô com medo do vestibular, eu me preparo para o vestibular. Primeira coisa. 2. Entenda que pressão faz parte do movimento e, portanto, criar situações de relaxamento como fazer exercício, fundamental para melhorar o emocional e a ansiedade, boa alimentação, qualidade de sono, boas escolhas de lazer, porque não vale você ficar
escondido dos seus pais, fazendo esquenta na casa dos amigos e bebendo pra caramba lá e tomando porre, e depois achar que no dia seguinte você vai acordar bem para estudar, ou que você vai estar bem física e emocionalmente. Não funciona as duas coisas, não caminha. Então, esse conjunto de fatores, e a gente poderia citar milhares deles, eu estou falando só dos principais, ajudam você, já que a pressão é inevitável, a lidar com ela. E não tentar negar ou diminuir essa pressão, porque ela existe e, seguinte, vai ser sempre assim. Pressão faz parte do jogo. Ou você acha, filhos que agora nos ouvem aqui, adolescentes que nos ouvem, ou você acha que seu pai e a sua mãe, quando descobriu que a economia do país e do mundo estava parando, que a bolsa de valores estava derretendo, você acha que ele não dormiu pressionado? Você acha que não teve pai e mãe aqui que passou noite em claro? É parte do jogo. Faz parte da vida, né? E a gente tem que ajudar os nossos filhos a encararem isso, né? Eu tenho duas adolescentes, como eu falei, uma passando por essa fase de vestibular, e agora acho que tem um outro pai aqui junto comigo perguntando aqui como que a gente faz para passar por esse período com mais tranquilidade, né? Como a gente ajuda esses adolescentes a encararem essa? Tem alguma coisa que a gente possa fazer ou isso entrega na mão e deles e vambora? Se vira. Não, então, depende muito de que adolescente a gente está falando, né? O adolescente que já é focado, dedicado, organizado por natureza, eles existem. Esse adolescente, ele precisa do pai só uma observação de se a ansiedade não está muito grande, porque ele é mais, né? Ele entrega, ele vai atrás, tal. Então, às vezes, ele está muito ansioso. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Quando que vai ter vestibular? Será que vai ter vestibular? Como vai ser o mundo? Então, o pai precisa ajudar no sentido de organizar melhor as ideias, sabe? Por exemplo, o que vai acontecer agora com o vestibular? Vai acontecer. Pode ser que ele seja antecipado, atrasado, mas o vestibular vai acontecer, ele vai ser concorrido e você tem que estudar para ele. É isso. Então, acalmar um pouco os ânimos como se parece que o mundo vai se transformar do avesso. Não é bem assim que vai acontecer. Uhum. Existe o segundo grupo de jovens estudantes que eles são um pouco mais de empurrãozinho. Um pouco mais de preguiça, um pouco mais cansados, um pouco mais letárgicos. Esses, os pais precisam estar mais perto para criar estratégias de organização, de construir uma tabela, de construir um planejamento, de cobrar no final do dia, mas ainda assim dando autonomia para o filho. Porque tem filho que vai falar assim, pai, eu prefiro estudar meia hora e descansar meia hora, e estudar meia hora e descansar meia hora. E tem filho que diz assim, eu prefiro estudar 3 horas seguidas. Então faça o que você prefere, você está em casa agora, home office, então... Fazendo, entregando o resultado, eu tô aqui para te ajudar nisso. O como você pode ter autonomia. E aí ajudar eles nisso. E aí tem o terceiro grupo, mais complicado. O que acha que está de férias e que não está focando no vestibular. Esse é o grupo mais complicado porque ele provavelmente passou uma vida com essa característica. E o pai nunca conseguiu ajudar muito. Então agora que você está mais em casa, mais próximo e observando mais, a ideia é assim, tente até morrer, mas morra tentando entender por que está tão difícil. Por que a negação? E olha, às vezes aqui no consultório a gente passa meses tentando descobrir junto com o paciente, ainda assim é difícil. Então não é uma missão fácil descobrir porque o filho se nega a aprender, a estudar, a se envolver. Mas eu diria que 3 coisas são principais. Baixa autoestima, dificuldade de se sentir ávido na escolha, então parece que ele não pode escolher, parece que o mundo tem que escolher por ele, então ele fica frustrado com isso. E terceiro, a sensação de que nada vai dar certo, pessimismo. Que está muito ligado com a baixa autoestima, mas não é a mesma coisa, tá? E o pessimismo, muitas vezes, pai e mãe têm responsabilidade. Vou falar que é muito importante sobre isso. Como assim? Pai e mãe. Pai e mãe que chega em casa e bravo com o trabalho, dá o pé na porta dizendo assim, o dia que eu ganhar na Mega, eu taco uma bomba nesse trabalho e fujo. E aí olha para o filho e fala, você que é feliz, filho, que não tem chefe. Você que é feliz que não trabalha, você que é feliz que não tem que ganhar dinheiro, você que é feliz que tem 3 meses de férias por ano, você que é feliz, filho, você é feliz hoje, você vai ver só amanhã. Esse mesmo pai depois não entende porque o filho não quer crescer. Mas ele é feliz hoje. O pai está dizendo para ele, filho, crescer é ruim, crescer é chato, crescer é essa vida que eu levo. Ó. Excelente. Nossa, você está perdido. Então o pai precisa entender que se ele quer criar no filho o desejo do crescimento, que eu moro, que é meu e eu dou festa amanhã se eu quiser, não tenho que pedir autorização para o meu pai. Que ter chefe é uma delícia, porque professor é muito legal, mas ele me dá nota. Chefe me dá salário. Então, se o filho entende isso, é muito mais fácil ele olhar para o mundo e falar assim, opa, eu quero. Mas se não, eu fico lá largado mesmo, porque crescer é chato pra caramba. Soma o fato de que eu nem me acho competente mesmo, nem acho que eu sou tão bom. Soma o fato de que,
sei lá, viu, meus pais não me apoiam muito na minha escolha, eu quero fazer gastronomia, meu pai tá falando que é para fazer engenharia. Ah, e aí ele murcha em vez de inflar e poder subir, como um balão faz, por exemplo. É. Não é fácil, não é tudo isso. E acho que existe pressão de todos os lados, né? Palpite de todos os lados. E aí eu te Sem dúvida. pergunto, né? Essa também é uma pergunta de uma mãe aí que deve estar assistindo. Em que idade que é bom começar a pensar na carreira dessas? Que idade que a gente começa a estimular? O que idade? Existe uma idade? Existe um teste vocacional? Na nossa época existia teste vocacional, né? No colegial, né, que na nossa época ainda chamava de colegial, a gente lá pelo segundo ano prestava um teste vocacional e tentava entender para onde a gente ia, né? Como que a gente Uhum. faz? Como que o adolescente que tem dúvida ainda, em que idade que ele deve começar a pensar, a se perceber, a se conhecer, para poder tentar entender? Tá. Dois eixos de caminhos, tá? Um deles que vai começar antes. Então, o que, que é esse antes? Desde que nasce. A minha filha agora, Olha, como ela está me vendo mais em casa trabalhando, eu posso aproveitar e tenho aproveitado para criar nela um estímulo sobre aquilo que eu faço. Então, a minha filha já é aquela que vem assim e fala: o que você está fazendo, papai? Fala: vem cá, filha, ó, papai está fazendo aqui um texto para mandar para a escola querer o trabalho dele. Você sabe o que o papai faz na escola? E aí eu vou falar de coisas que interessam ela. Eu falo assim: lá na sua escola, às vezes não tem amiguinho seu que está meio triste, que chora muito, que está com medo de ficar na aula? Então, papai ajuda essas crianças. E aí ela está entendendo já desde cedo o que o papai faz, o que é um trabalho. Quando ela me vê saindo, por exemplo: papai, mas por quê? Fica comigo. Fala: filha, eu adoraria, mas o papai tem um trabalho que ele precisa fazer. Ó, eu não estou dizendo para ela, ele ama fazer. Eu estou dizendo, eu preciso fazer. Mas, que é muito importante, o papai adora poder fazer esse trabalho. ah, Então eu digo para ela: eu preciso, mas eu gosto. As uhum, duas coisas. E aí eu vou desestimulando. E eu vou fazendo isso o tempo inteiro ao longo da vida. Agora você que está em home office, papai, pô, você tem um filho lá, sei lá, de 10 anos de idade. Aí ele está aprendendo umas coisas de matemática lá na escola. Você está fazendo uma planilha no Excel. Chama ele, fala: filho, vem cá, você já viu isso aqui, ó? Ó, papai digita aqui um número, olha naquela coluna, vai aparecer o número lá. Ó, filho, vem cá, isso aqui chama Excel. Tá vendo esse gráfico? Sabe como o papai faz o gráfico? Eu digito esse número, olha o gráfico mudando. E aí você está ensinando para o seu filho, através do que você faz, uma profissão que você tem, a estimulá-lo diante do que é uma profissão. claro. A segunda linha, aí Uhum, é a do mais próximo da escolha. Filhos no ensino médio, geralmente a partir do segundo ano do médio, que precisam mais se haver mesmo com a escolha. Aí ajudá-los a pesquisar, conhecer uma universidade, assistir palestras, trazer vídeos, textos. Aí você começa a estimular mais especificamente para a escolha, tá? E no terceiro ano não dá para fugir. O primeiro semestre do terceiro ano é o último prazo que você tem o último prazo que você tem sem correria. Porque se deixar virar o semestre, aí vira correria, porque as inscrições começam em agosto. claro. E eu acho que é uma fase difícil e vai errar e vai acertar e não temos muito aí o que, né, como fazer. Acho que o teste vocacional é olhar para dentro e fazer um pouco daquilo que você falou, né? Quais são os positivos dessa carreira, onde eu me encaixo, como que eu faço. E as escolas também podem ajudar, né? Esse foi um dos nossos objetivos agora com o ensino médio, que é fazer um psicólogo nessa área de carreiras, né? Ajudar essas crianças, esses adolescentes a escolherem as suas carreiras. E aí? Sem dúvida. E eu tenho uma pergunta também muito interessante que chegou, a gente está chegando no final. Tiago, eu vou Temos fazer a aí última um pergunta, pouquinho mas menos de 10 minutos. exato. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, que é da Laís, que fala sobre a opinião que os amigos exercem, né? A opinião dos amigos e a pressão dos amigos, né? Também tem uma de irmãos também. Como lidar? Porque os adolescentes ouvem muito mais os próprios amigos do que a gente. Como a gente lida, né, com tudo isso? E não foi assim com você, papai e mamãe, quando era adolescente? Vai dizer que você ouvia mais Exato. seus pais que seus amigos? É parte do jogo. Mas, ó, vamos lá. É legal essa pergunta porque ela é uma das partes, inclusive, da minha palestra, eu falo só sobre isso. As influências. Pode ser da mídia, pode ser de séries que a gente assiste. Tem um monte de jovem querendo fazer psicologia para trabalhar com a psicologia forense no Brasil. Só que a psicologia forense do Brasil é quase inexistente.
ela está muito mais relacionada com concurso público para quem faz exame em profissionais, exames em detentos, para saber se ele pode ir para uma penitenciária comum ou não, para saber se ele pode ter a guarda do filho ou não. Não é psicologia investigativa. Então tem que tomar cuidado. Assiste Grey's Anatomy e quer fazer medicina. Tem que tomar cuidado, tá? Acontece muito. Então as influências, essas incluem os amigos e tudo mais, mas inclui os pais também, porque tem pai e mãe falando pro filho que profissão não dá dinheiro, ou que a profissão não serve para nada, e muitas vezes não é verdade. Então o que eu oriento os jovens? Ouça, ouve o amigo, ouve o pai, ouve quem você quiser. Pega essa informação que te disse, vai para dentro de você e pesquisa o sentido disso. Seu pai e sua mãe viram para você e falam assim, filho, você quer publicidade? Isso é profissão da moda, isso não dá dinheiro. Isso não tem mercado. Será? Meu pai e minha mãe, pô, são caras competentes. Eles podem estar falando a real. Vai pesquisar. Conversa com o profissional da área, pesquisa na internet, vê o que artigos falam sobre isso. Vai visitar uma faculdade, pergunta lá na faculdade lá de administração, de publicidade, se faz sentido ou não. Então, ouça, tudo bem ouvir, mas valide na prática. Então, se um amigo seu disse assim, ô brother, vamos fazer administração todo mundo junto lá na GV, mano. A melhor faculdade de administração é GV e administração é um coringa, a gente pode trabalhar com qualquer coisa. Vamos aí, a gente entra junto. Antes de você falar, ô, boa ideia, vai pesquisar se o que ele falou faz sentido. Vai ver se é realmente isso. E combina com você a administração? Você sabia que a administração pode ser humanas, pode ser exatas? Vai depender da faculdade que você faz? E aí, a pesquisar o que foi dito pode ser uma boa influência, uma má influência. A pesquisa que vai dizer. Pesquisou e fez sentido? Ótima influência. Pesquisou e não fez sentido? Era uma má influência. Melhor deixar de lado. Mas pesquise. Então você, adolescente que me ouve agora, ouça, né? E pesquise. Exatamente. Ser responsável pelas suas próprias escolhas aí também, né? Exatamente. Bom, Thiago, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, foi um sucesso. Eu tô várias perguntas chegando aqui, infelizmente, eu peço desculpa para as perguntas que a gente não conseguiu responder, né? Ficam muitas aí para reflexão, muitas questões para reflexão nesse momento que está toda a família em casa, né? Acho que é um ótimo momento de conversar. Faz um combinado, ó. Manda para mim no meu direct, ou para vocês me repassam, as perguntas que eu não consegui responder aqui, eu respondo ao longo da semana com o tempo. Ótimo. Então é no meu, @Thiago Tamborini, o Thiago é sem H com I no final, @Thiago Tamborini, ou aí para vocês, no Instagram de vocês, e vocês me repassam. Aí com o tempo eu vou respondendo. Exato. E eu queria agradecer aí a participação do Thiago, a participação de todos aí nessa live, a primeira dedicada aí aos adolescentes. Esperamos que essa conversa tenha enriquecido um pouco, tenha sanado algumas dúvidas. E a gente lembra que na próxima semana eu encontro na quarta-feira, dia 20 de maio, no mesmo horário, né, no Instagram da Beacon, que vai falar um pouco sobre a comunicação em casa com seus filhos. Então, nós aguardamos vocês aqui. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos vocês. Obrigado a um monte de gente aqui agradecendo, dando parabéns. Valeu, pessoal. Valeu muito. Foi bárbaro. Eu só ouvi elogios. Parabéns, Thiago, mais uma vez. Boa, fiquem Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.